Quantas palavras lindas e goldas vão se derramar em vão, sem que se saiba para o que servem ou para onde vão. Para o brilhante rolar palavras que só faz pesar. Às vezes o rei da língua e da lábia tem que saber calar. Quantas palavras fortes vão se debruçar sobre alguém, reabrindo velhas feridas que já cicatrizavam bem, cheias de boa certeza, de tanta coesão. Às vezes até o rei tem que saber calar. Pra sair ferido, essa é a condição. Saber ser mais ouvido eu vou. Não, eu não desisto, disse, não tem volta. Às vezes até o rei tem que saber calar. Um líder frente à revolução tem que saber calar. Um Deus que assiste a revolução tem que saber calar. O verdadeiro rei valoriza o som, fala como quem já compreendeu que o silêncio é bom. Palavras fortes doídas vão se debruçar sobre alguém, reabrindo velhas feridas que já cicatrizavam bem, cheias de boa certeza, de tanta coesão. Às vezes até o rei da razão tem que saber calar. Pra não sair ferido, esta é a posição. Saber ser mais ouvido eu dou. Disse, não tem volta. Às vezes até o rei tem que saber calar. O líder frente à revolução tem que saber calar. O Deus que assiste a revolução tem que saber calar. O verdadeiro rei valoriza o som, fala com quem já compreendeu que o silêncio é bom. Fala com quem já compreendeu. O verdadeiro rei valoriza o som, fala com quem já compreendeu que o silêncio é bom. Fala com quem já compreendeu que o silêncio é bom. Fala com quem já compreendeu que o silêncio é bom. Bom dia, sejam bem-vindos ao nosso 7º encontro de Direito Empresarial. Hoje nós iremos falar sobre cisão, incorporação de empresas, essas operações que fazem parte do direito empresarial, que estão cada vez mais presentes no nosso dia a dia, que às vezes nós achamos um pouquinho chato, mas faz parte da nossa formação, então nós devemos voltar os nossos olhares para isso. Então, fusão, cisão e incorporação, entenda a diferença entre estes processos. Fundir empresas através da aquisição de outra tem sido uma das principais saídas adotadas por empresários brasileiros desde que a pandemia do coronavírus chegou ao país
em março de 2020. Geralmente, essa decisão serve para aumentar o engajamento da marca, bem como mudar a estratégia de mercado, empreendedorismo, né? Ou ainda diminuir a concorrência. As medidas proporcionam que as atividades das empresas continuem existindo diante da dificuldade do mercado. Diversos setores foram afetados ao longo dos últimos meses, em maior ou menor grau, mas todos sentiram o impacto do isolamento social e foram obrigados a mudar a atuação frente às adversidades e desafios da economia. De janeiro a setembro de 2020, mais de 800 processos de compras e fusões foram assinados no país. É pouco menos do que o registrado no mesmo período de 2019 no Brasil, que foi 879. Apesar da dificuldade enfrentada pelos empresários, as fusões também ocorrem por questão de oportunidade, de prover o crescimento das empresas e pronunciar viabilidade aos negócios. Desta forma, o Brasil tem se firmado como um bom lugar para fazer negócios. Da sigla em inglês M&A, as operações de fusão e aquisição em 2020 atingiram um nível expressivo, chegando a 28,5 mil transações, que geraram um volume de 2,8 trilhões de dólares. A publicação do M&A Report, realizada pelo Bain & Company, mostrou que o número ficou próximo ao patamar de 2017, de 2,9 trilhões, porém, abaixo do que se viu em 2019, de 3,3 trilhões, e em 2018, 3,4 trilhões. O que é aquisição? A aquisição refere-se à compra de uma empresa em si por outra organização. Nesse trâmite, a empresa que está sendo adquirida leva o nome de empresa-alvo. Então, empresa-alvo vai ser aquela empresa que está sendo adquirida. Pode-se considerar que a empresa adquirente é maior em termos de estrutura e operações. Ela acaba assumindo a empresa menos desenvolvida, que é a empresa-alvo, ou seja, faz aquisição da empresa-alvo. Normalmente, há uma aquisição quando uma empresa maior compra outra menor, menos total, parcial, majoritária ou minoritária. A intenção dessa transação é o crescimento de uma empresa, uma vez que pode ser um negócio vantajoso assumir as operações de um negócio já existente do que expandir por conta própria. No caso de uma incorporação com participação total, a empresa adquirida pode ser extinta ou completamente integrada na empresa adquirente. Nesse tipo de operação, a compradora sucede nos direitos e nas obrigações. E aí nós temos dois exemplos. O que é fusão? A fusão significa mais do que unificar as atividades de empresas que decidem unir os negócios. Trata-se de uma transformação para todas as partes envolvidas nesse processo, bem como na estrutura da organização. Geralmente, as fusões são realizadas por meio de sociedade de empresas, com nichos comuns ou diversos, a fim de tornarem-se uma única empresa e poderem organizar as estratégias do negócio. Nessa operação de negócios, a empresa deixa de concorrer entre si e se une para formar uma nova organização maior e mais poderosa. Não é um processo tão simples, pois todo o patrimônio vai ser somado
e as pessoas jurídicas deixam de existir individualmente. Os resultados disso podem ser significativos e motivadores, expansão de mercado, aumento da base de clientes, competitividade reforçada e maior visibilidade no segmento. Vão ser um dos resultados que vão motivar que as fusões aconteçam. No Brasil, o volume de fusões e aquisições cresceu 28% no ano de 2018, segundo os dados da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais. Ao todo, 177,2 bilhões foram movimentados nessas operações. A fusão ela é regulamentada no artigo 228 da Lei de SA e permite várias razões para fundir as empresas, entre elas o aumento da competitividade e a prevenção de riscos no mercado. Para realizar todo esse processo, é preciso fazer a avaliação do patrimônio e acordar a fusão em uma Assembleia Geral de Acionistas em cada uma das empresas. Então, cada uma das empresas vai reunir os seus acionistas, fazer a avaliação do patrimônio e acordar sobre a fusão. Depois, um novo estatuto vai ser elaborado, as ações serão distribuídas e os cargos serão reorganizados. E quais são as vantagens da fusão empresarial? As vantagens estão em diversificar o mercado, aumentar a abrangência da marca, aumentar a receita, reduzir os custos, diminuir os riscos e melhorar as condições de atuação da empresa no mercado. Temos exemplos, né? Esse é o mais conhecido, que trouxe uma fusão aí que gerou muito comentário na época. O que é uma cisão? Diferente da fusão, a cisão é uma operação que pode ser realizada tanto em sociedades anônimas quanto nos outros tipos de sociedade. Neste formato, significa que uma empresa irá transferir uma parte ou a totalidade do seu patrimônio para outra. Enquanto na fusão vamos juntar, na cisão vamos transferir uma parte ou o total. A cisão é a operação pela qual a companhia transfere partes do seu patrimônio para uma ou mais sociedades, constituídas para esse fim ou já existentes, extinguindo-se a companhia cindida se houver versão de todo o seu patrimônio ou dividindo-se o capital se for parcial a versão. No Brasil, existem dois tipos de cisão, a parcial e a total. A cisão parcial, ela parte do patrimônio, é concedido para uma ou mais sociedades que podem ser novas ou não. A lei aborda esse tipo de cisão no parágrafo único do artigo 233 da Lei de SA. O ato de cisão parcial, ele poderá estipular que as sociedades que absorverem parcelas do patrimônio da companhia cindida sejam responsáveis pelas obrigações que lhes forem transferidas sem solidariedade entre si ou com a companhia cindida, mas, neste caso, qualquer credor anterior poderá se opor à estipulação, em relação ao seu crédito, desde que notifique a sociedade no prazo de 90 dias a contar da data da publicação dos atos de cisão. As vantagens do processo de cisão da empresa consistem em favorecer o planejamento tributário e facilitar a sucessão familiar empresarial, além de possibilitar a reestruturação dos sócios, melhorar a definição dos objetivos da empresa e a própria alteração do gerenciamento, podendo trazer melhorias e otimização
nesses processos. Já a cisão total, o patrimônio total é concebido e outra empresa, ao final da transação, vai ser extinta. Na lei, o artigo 233 explica quais são os direitos dos credores após a cisão total com extinção da companhia cindida. As sociedades que absorverem parcelas do seu patrimônio responderão solidariamente pelas obrigações da companhia extinta. Então, se houve a cisão total, a que assume vai responder solidariamente por todas as obrigações da que for extinta. A companhia cindida, que subsistir e as que absorverem parcelas do patrimônio responderão solidariamente pelas obrigações da primeira anteriores à cisão. Não é só a partir do momento, antes também, por isso que é solidário. Quem optar pela cisão em sua totalidade ou parcial deve reunir uma série de documentos de protocolo e justificativas que comprovarão o valor do capital das sociedades, patrimônio líquido delas, dentre outros itens que vão compor essa cisão. Diferente da incorporação. O que é a incorporação? Uma forma de alavancar a imagem de uma empresa ou de sair de uma possível crise é a incorporação. Nesse formato, uma empresa deixa de existir, porém, a outra se mantém de maneira expandida. A incorporação obriga a empresa a seguir os mesmos protocolos que a empresa inexistente. A sociedade incorporada deixa de existir, mas a empresa incorporada continuará com a sua personalidade jurídica. O valor do acervo a ser tomado nas operações deverá ser definido pelo valor contábil e de mercado. A pessoa jurídica que tiver parte ou todo o seu patrimônio absorvido deverá levantar um balanço específico voltado a esse fim. O balanço ele será levantado até 30 dias antes da ocorrência da incorporação. Exemplos disso comuns no nosso dia a dia, né? O segundo chamou mais atenção. Os benefícios. Geralmente, a incorporação entre empresas acontece para ampliar o patrimônio de uma empresa ou de um grupo. É uma atitude comum no mundo dos negócios e permite que determinada instituição adquira de uma só vez toda a operação de uma empresa, incluindo os bens, ativos, tecnologias e profissionais especializados, fazendo a empresa incorporada deixar de existir. É preciso estar atento a essa decisão, que engloba as obrigações trabalhistas a serem transferidas da empresa incorporada, ou seja, todos os processos anteriores são herdados pela nova empresa. Além disso, os vínculos empregatícios ficam preservados. Principais diferenças entre fusão, cisão e incorporação. O mundo dos negócios é extremamente dinâmico e suas características, muitas vezes, pegam os empresários de surpresa. Portanto, é preciso ficar atento às terminologias e às necessidades de expansão em momentos de decidir pela cisão, pela fusão e pela incorporação. São os detalhes entre as três operações que fazem a diferença e vão resultar no sucesso ou no fracasso de uma sociedade. Assim como a aquisição se difere da incorporação, a fusão e a cisão também têm as suas particularidades. A principal diferença entre fusão, cisão e incorporação
é o fato de que entre uma e outra há a criação de uma nova empresa. A nova sociedade é formada a partir do patrimônio das antigas, que durante o processo deve ser extinta. Na cisão, pode ou não haver extinção da empresa, que pode apenas segmentar uma parcela do seu patrimônio. Já na incorporação, acontece a compra total de uma empresa de menor porte por outra maior. Além disso, é importante frisar que existem outras situações que podem ser confundidas com os termos acima. Entre elas, destacamos a aquisição de empresa, quando um comprador adquire grande parte da participação de uma empresa. Transformação. A sociedade altera o seu tipo societário, passando de limitada para SA, por exemplo. Empreendimento conjunto, quando há associação de sociedades com fins comerciais, dividindo suas obrigações, lucros e responsabilidades. Diferença entre cisão total e incorporação, que é onde pode vir a nossa maior dúvida. Entender essas diferenças básicas possibilita ao empresário poder de análise do seu negócio, pois as peculiaridades de cada uma podem impactar diretamente na sociedade. A cisão é uma operação que não obriga à extinção da empresa, que, por sua vez, pode apenas segmentar uma parcela do seu patrimônio. Na incorporação, acontece a compra total, cisão parcial, incorporação total de uma empresa menor por uma de porte maior. Durante o processo de incorporação, uma ou mais sociedades são absorvidas por outra, e as demais têm sua personalidade jurídica extinta. Dentre os benefícios da incorporação estão a elevação do volume de produção e o aumento da participação de mercado da incorporada. Entre os benefícios da incorporação estão a concentração de esforços dispendidos com pesquisa de desenvolvimento, a implementação das competências da empresa e a redução dos departamentos que realizam a mesma função, gerando economia à companhia incorporadora. A incorporação foi estipulada pelo artigo 227 da Lei de SA e no nosso Código Civil. Embora as sociedades incorporadas desapareçam, a sociedade incorporadora permanece com a natureza jurídica inalterada. Então, na incorporação, permanece a personalidade jurídica. Diferença entre cisão parcial e cisão total. A reorganização societária, que envolve as decisões de cisão, fusão ou incorporação, fazem parte de uma rotina comum das empresas que buscam expandir os seus negócios e muitas vezes unir forças em prol de um crescimento ou lucro maior. A cisão ou fusão são formas de atuação previstas em lei para a organização das empresas que podem ser operadas entre sociedades de tipos iguais ou diferentes, mas que necessitam de alteração em seus formatos de atuação. Porém, é preciso saber a diferença e diferenciar cada termo para não sermos surpreendidos nas nossas possíveis transações. Enquanto advogados que forem atuar nessa área, temos que saber bem essa diferença. A cisão total implica na extinção da pessoa jurídica originária
em razão da transferência de todo o seu patrimônio. Já se a pessoa jurídica originária continuar existindo, uma vez que houve apenas a divisão do seu capital, verifica-se a cisão parcial. Ao optar entre uma e outra, é preciso reunir alguns documentos de protocolo e justificativas que irão comprovar o valor do capital das sociedades, o patrimônio líquido dentre elas, entre outros itens. Exemplos de empresas que fizeram fusão, cisão e incorporação. Grandes empresas tiveram seus negócios cindidos ou fundidos em 2019 e ainda mais depois da chegada da pandemia, no começo de 2020. As consolidações deixaram empresas ainda maiores, como as do segmento de beleza, Avon e Natura. Outras empresas também enxergaram nessas transações societárias possibilidades de crescimento e de expansão da marca, como a Raia Drogasil e Onofre. As redes de farmácia Raia Drogasil comprou em fevereiro a rede de farmácias Onofre, controlada pela Americana no Brasil, que chegou a oferecer a rede de companhias brasileiras. A Nextel e a Claro, na América Móvel, controlada da operação de telecom, a Claro comprou a operação da Nextel no Brasil por 9,5 milhões de dólares. Temos o Buscapé e o Zoom, o Magazine Luiza, Netshows e estante de livros, que envolveu uma relação do Magalu com a Centauro para venda dos artigos esportivos e que acabou gerando aí grandes consequências. Em 2019, empresas que enfrentaram desafios importantes em sua gestão viram na fusão uma possibilidade de restabelecer ou ainda de expandir mais os negócios. Essa decisão seguiu para 2020 e se fortaleceu com a chegada do novo coronavírus, da pandemia. Esse cenário instável da economia abriu grandes precedentes para que a cisão, fusão ou incorporação entre as empresas ficassem mais evidentes. Entretanto, é importante salientar que contar com a ajuda de profissionais competentes nessa área é a melhor maneira de evitar problemas durante todo o processo de constituição ou reorganização das empresas. Por isso, é importante termos profissionais de consultoria para analisar as informações econômicas, contábeis, financeiras e de negócio. Desta forma, podemos nortear o processo para a decisão segura sobre o futuro de um negócio. Compete, então, a nós, enquanto advogados voltados ao direito empresarial, a administradores de empresa, a contadores, serem esses profissionais de consultoria, se não atuarem diretamente na empresa. A cisão, incorporação e fusão de empresas podem ser boas soluções para as sociedades envolvidas conquistarem espaço no mercado e enfrentarem a concorrência. No entanto, uma decisão desse porte deve ser baseada em informações de qualidade que favoreçam os dois lados. Tá aí a importância da fusão, da cisão e da incorporação. E se vocês tivessem uma empresa, pelo que vocês optariam? Fusão, cisão ou incorporação? E o nosso fórum de hoje pede o conceito de fusão empresarial. Então, esse vai ser o nosso fórum de hoje. Qual é o conceito de fusão empresarial? É pegar duas empresas e juntar, transformar numa só
e vai ter uma responsabilidade solidária. E o que é uma fusão empresarial? Essa vai ser a nossa indagação. E aí? E se vocês tivessem uma empresa e vocês estivessem enfrentando os problemas da nossa pandemia? Vocês optariam por uma fusão, por uma cisão ou por uma incorporação? Pelo que optariam? Bom dia, professor. Bom dia, Giovanni. Eu acho que depende. A fusão é uma boa saída, só que a sua empresa nunca mais vai existir, né? Porque vai criar uma nova. Então, mas a fusão em benefícios, ela traz mais benefício, por quê? Vou explicar. Se for uma empresa aérea e você vai fundir com outra empresa aérea, então, em regra, você está roubando um pouco da concorrência, né? Exatamente. Eu acho que a fusão seria a melhor opção. De todas, eu também concordo que a fusão é a melhor opção. De todas, todas, todas. E aí, vocês, respondam, vamos? Acorda, povo! Não tá na hora de dormir. Vamos? Eu compartilho do mesmo entendimento. Acho que a fusão seria mais benéfica. Em qualquer ramo de negócio, né? Exatamente. E aí, colegas, vamos? Celso, acorda aí, está dormindo? Pergunta de novo, por gentileza. Eu cheguei agora, professor. Oi, Vitor. Joia, bom dia. Bom dia. Eu perguntei se vocês tivessem uma empresa, pelo que vocês optariam para enfrentar a pandemia. Uma fusão, uma cisão ou uma incorporação? Não sei. Depende da empresa que você tem, né? Mas uma fusão, por exemplo, se você tem uma grande empresa, uma fusão vai ser benéfica para você e, em tese, vai ser ruim para a sociedade, né? Porque você, por exemplo, fundir uma empresa com outra. No caso das empresas aéreas aí que vocês colocaram, a Latam lá, por exemplo, a Latam, você prejudica a concorrência, né? Porque você une duas grandes empresas e aí o mercado deixa de ter um pouco da concorrência. Então pode ser uma espécie de... Você pode estar querendo criar uma espécie de oligopólio também, né? Uhum. Que aí o mercado fica só para algumas empresas e fica melhor para você. De fato, acaba sendo melhor para você. Então eu vou optar pela fusão também, né? Ou até uma única empresa no mercado, né, que ofereça serviço. Ô, professor, só pegando um gancho na fala do João aí, Sim. é engraçado, né? O JBS é uma empresa que, que parece que não que dominou a área e ainda é considerado como não é um monopólio. Uhum. E a Latam, quando foi fazer a fusão, bateram muito nessa questão do monopólio. E o JBS não. Mas naquela época, né? Tudo se resolvia com dinheiro. Né? Interesses políticos. Cadê o Celso que gosta da política? Muitos interesses políticos aí nesse meio, né, Celso? Porque a JBS, antes desse negócio político, ela era meio falida, né? Aí com a política ela deu um boom, né? É igual no caso a JBS tava para falir. Aí quando entrou o governo, os governos anteriores, ela deu um boom no negócio dela. Depois passou para os filhos do dono, né? Exatamente. Bom dia, professor. No caso da Azul com a Trip, ocorreu uma fusão ou foi uma incorporação da Azul que incorporou a Trip? Eu não sei bem. E aí, pessoal, o que foi? Acho que foi uma fusão. Foi uma fusão. Fusão, Fernando? Foi fusão. Ah, e sim. aí, foi fusão ou não foi fusão?
Eu não tinha certeza, mas eu acredito que tenha sido fusão. Foi uma fusão, sim. Foi uma... E eu achei que foi muito bom, porque as duas empresas eram pequenas e elas não tinham, elas tinham já elas já atendiam em locais onde as grandes não queriam entrar e as grandes não tinham interesse porque elas teriam que comprar os aviões pequenos e manter aquela, como se diz assim, pagar a concessão dos aeroportos pequenos. Então, as grandes não tinham interesse. Aí, depois da fusão, a Azul se tornou a terceira maior no Brasil e com muito mérito. Hoje, eu acredito ser uma das melhores empresas para viajar no Brasil e eles continuam com preços competitivos. Assim, eles concorrem bem no mercado, ganham uma faixa de mercado muito grande e só ganhou em qualidade. No final, acredito que foi uma fusão boa para a empresa, mas foi muito boa para o cliente. Assim. Com certeza. Diferente da Latam, que tem recebido muita crítica, né? Uhum. É uma das melhores empresas hoje no Brasil para se fazer as viagens, né? Tanto que investe também, né, no empreendedorismo aí para agradar os seus clientes. No mês da mulher, põe as aeronaves cor-de-rosa, né? Do combate ao câncer também coloca, e tudo isso é para agradar o público, e que é um público mais de uma renda mais baixa, né? E que consegue trazer essa inclusão para todos. Isso é muito importante no desenvolvimento das empresas aí, como um todo, né? E nas empresas de agricultura, voltadas à agricultura, vocês acreditam que também uma fusão seria interessante? Acredito que sim, professor, porque as empresas voltadas à agricultura, elas têm o objetivo maior a exportação, né? Então, quanto maiores elas forem aqui dentro, me parece que elas ficam muito mais fortes para concorrer lá fora. E aí você tem toda a questão da logística. Hoje a MAGE, por exemplo, é dono do maior porto particular lá no norte, né? Então imagina que quanto mais as menores fazendas, as menores empresas de agricultura se juntarem a ele, não sei, para poder usufruir dessa logística, acho que fica melhor para concorrer lá fora, assim, aumenta a competitividade do Brasil no mercado internacional. Acredito que nesse sentido parece que sim. E uma cooperativa? Será que uma cooperativa pode fazer uma fusão? Um grupo de cooperados de leite, por exemplo. Criou-se uma cooperativa de leite com produtos de laticínio, queijo, o próprio leite, requeijão. E aí? Eles podem fazer esses processos? Cri, cri, cri. Eu creio que sim, professor. Eu creio que sim, porque ajuda bastante, né? Tipo, a fusão de uma cooperativa de leite com uma que faz queijo, que faz essas coisas, na verdade seria melhor, né? Até melhor. Ia, posso falar, minimizar os gastos, né? Que aí só juntaria num lugar só para fazer e atenderia um mercado muito maior. Eu creio que sim. Com certeza pode, né? Deve, né? Na verdade. Oi, Joel. Seria benéfico para a agricultura familiar, né? Que evitaria também até os atravessadores, que são o que faz aumentar realmente a venda desses produtos da agricultura familiar para casa, para nossas casas, né? Então, quando se tem essa cooperativa, eles acabam com essa travessia, o produto que é muitas das vezes orgânico, muito melhor que outros, acaba chegando mais barato até para a família. Exatamente. Tá aí a nossa importância dentro de uma empresa, dentro de uma cooperativa, para trazer o bem comum, né? Nosso objetivo é proporcionar o bem viver, que o Alberto Acosta fala tanto hoje na contemporaneidade, e que a Unemate utiliza muito o termo bem viver
nos seus programas de pós-graduação. O que nós chamávamos antes de bem comum, agora é chamado de bem viver por Alberto Acosta. Em todas as nossas ações enquanto advogados voltados ao empreendedorismo, nós temos que pensar, em primeiro lugar, em promover o bem viver, depois o desenvolvimento, é óbvio, da empresa. Celso? O professor, pegando um gancho no que o João falou, a agricultura familiar é o que abastece o mercado interno, né, no caso, o mercado local. Então, seria de grande relevância. Sim. Porque os latifundiários, na verdade, a maioria para exportação, né? Então, não abastece o mercado da região, nem o mercado interno, na maioria das vezes. Ou abastece por parcelas mínimas. Giovanni, você tinha erguido a mão. Ô, professor, Sim. é que as notícias, ela não dão essa precisão para a gente, né? Por exemplo, você falou lá de empresas agrícolas. A Bayer comprou a Monsanto e foi simplesmente noticiado assim, Bayer compra a Monsanto. Mas não fala se foi uma fusão ou incorporação. Então, quando a empresa, eu acho que continua, não é uma fusão, né? Quando ela continua com o CNPJ, com todas as tradições. Ela só incorpora a outra, né? Só incorpora. Foi o que, então? Foi cisão? Eu acredito que seja, professor. Foi no valor de 63 bilhões. Ah, ali tem dinheiro, né? Pecuária. Agro é tudo. E não foi cisão. Foi uma fusão. Mas, professor, mas como que eles fazem a fusão se a fusão fala que a distinção dela é desaparecer as duas empresas e nascer uma outra? E a Bayer ficou com o mesmo nome, ficou com... Olha lá, eu estou na reportagem já do G1. Bayer conclui a compra da Monsanto por 63 bilhões. A fusão global das duas empresas foi anunciada em 2016 e criou a maior companhia integrada de pesticidas e sementes do mundo. Então, professor, a fusão, eu posso fazer a fusão e continuar com o meu nome, com a minha imagem da minha empresa, por exemplo. A fusão é uma forma legal de comprar outra empresa. Praticamente é isso, né? E você pode ficar. Eu vou colar aqui o link para vocês. O Meet mudou, tô meio perdido aqui hoje. Aí, tá aí a reportagem. Alguém gostaria de contribuir com algo? Trazer algum exemplo? E do Magalu e da Centauro, vocês tinham visto? Ué, um pertence ao outro, nem não fazia ideia disso aí. Magalu comprou até a Netshoes, né? Magalu. Que isso. A Magalu tá querendo dominar aí. E ainda as ações da Magalu valorizaram de 2000 até 2000 e pouco, 2018, as ações da Magalu valorizaram uns 2.000% na bolsa, alguma coisa assim. Se tivesse investido, vendido a casa e colocado toda a Magazine Luiza, estava rico hoje. Vocês viram como que as ofertas que o Magalu tem feito, eles oferecem a você ser um sócio da Magalu. Aí você faz um cadastro e você vai ter a sua loja virtual. Cada coisa que você vender pela sua loja virtual, você recebe uma porcentagem. A Polishop tem isso também, não sei se vocês já viram. Você faz um cadastro, eles vão autorizar um determinado valor lá, aí vai ter um site, uma página na internet só sua, e tudo que as pessoas comprarem da sua página da Polishop na internet, você recebe porcentagens. E o Magalu está fazendo a mesma coisa que a Polishop. E aí, vira e mexe, costuma aparecer no nosso WhatsApp convites de pessoas que você nunca viu na sua vida. Porque eles vão pegando qualquer número de telefone e vão jogando lá e fazendo esses convites.
e aí tem as reuniões pelo Zoom, onde eles apresentam a proposta, e as pessoas vão adquirindo e vão vendendo. É um modelo bem parecido com o Mercado Livre. E aí cada um vai ter a sua própria página específica. Você entra na página, é a página original da Polishop, só que ela é sua. Você entra na página do Magalu, só que ela tem um dono, não é a original, a verdadeira mesmo. Até isso eles estão, de certa forma, terceirizando e passando o lucro, uma porcentagem de lucro para a pessoa que é a proprietária da página. É uma forma de enfrentar a pandemia também, né? E Legal, professor. Oi? Legal, só pegar uma carona na fala do senhor. É bem inteligente isso e é bem parecido com o mercado de infoprodutos hoje. Por exemplo, sites como a Eduz ou a Hotmart, elas são uma plataforma de infoprodutos onde funciona um sistema afiliado e vendedor. Ou seja, a pessoa tem um produto, você faz um produto e você pode se cadastrar numa dessas plataformas como vendedor. E aí, essas plataformas, elas têm um sistema de afiliados, onde esses afiliados vendem o produto para você e eles recebem uma porcentagem do dinheiro da venda em troca. Por exemplo, seu produto custa R$200, aí tem uma porcentagem de R$50 por venda, e você fica com 150 e o seu afiliado fica com 50. E então, é um jeito mais fácil de disseminar a venda, né? E aí, incentiva as pessoas a venderem também no mercado. E aí, esse sistema tem ido muito bem. Aí, que eu ouço falar na internet, o pessoal tá faturando alto com isso. Você cria, sei lá, um guia de hidratação de cabelo, por exemplo. E aí você anuncia lá e o produto faz sucesso, você ganha muito dinheiro com isso. Uhum. O Hotmart faz isso. E tem uma moça, ela participou do BBB, esqueci o nome dela agora. Ela tem uma empresa só para vender cursos online. E esqueci o nome dela. Eu tenho ela no meu Instagram, depois eu mando para vocês. Ela tem uma empresa, só vende cursos online. E aí você contrata ela cobra R$3.500 para criar o seu site do seu curso que você quer vender. E vai criar sua página, tudo bonitinho, com designer. E a cada venda do curso cobra 10%. O site Simpla, aquele que tem os cursinhos online, um monte de palestra lá, gratuito, e tem a parte das palestras que são pagas. Cada palestra paga, ele vai cobrar do palestrante 10% por inscrição. Também é uma alternativa aí que eles criaram. Não, é B alguma coisa, ô Giovanni. Professor, só queria falar da Magalu, que eu gosto dessa empresa, porque é uma mulher, né? E ela tá batendo de frente com os bilionários, né? Ela entrou agora na Forbes. Eu curto essa ideia das mulheres no empreendedorismo e tá forte. Ela é uma referência hoje. Vocês viram na PUC do Rio Grande do Sul que eles têm algumas palestras com ela, gratuita, com ela e com o Leandro Carnal juntos, falando de empreendedorismo. São palestras de abertura dos programas de pós-graduação. Então você entra lá no site da PUC do Rio Grande do Sul e faz a primeira aula gratuita. É com ela e com o Leandro Carnal, e eles oferecem um certificado. Ela conta tudinho quando começou o Magazine Luiza até chegar em todas essas propostas que ela oferece hoje. E é uma mulher já de idade, né, tomando frente a isso, que incentiva muito, e tem que incentivar as mulheres aí também da sala, né, a serem grandes empreendedoras aí. Mais alguém gostaria de contribuir? Não? Então é isso. Nós temos 1 hora para os senhores responderem o fórum, para não deixar acumular.
e já ficarmos tudo em dia. Então, o nosso fórum é o conceito de fusão, e montem uma tabelinha aí para vocês, fusão, cisão, incorporação, para vocês saberem essa diferença. Prega no guarda-roupa, na geladeira, no teto, aí dorme olhando para aquilo, sabe? Para guardar, e quem tiver interesse na área empresarial, isso é extremamente importante para quem for atuar nessa área. Professor, Sim, Pamela. eu posso falar algo sobre a última atividade avaliativa? Pode. Professor, por que você não retira ela? Porque a gente tem tantas atividades, o senhor pode atribuir uma nota ao fórum, outras atividades dos textos e uma ao seminário, e tirar a última prova. Porque a gente faz bastante coisa na sua aula. Que povo reclamão, é só na minha que faz? Não, eu só estou dando uma opinião maravilhosa, eu digo. Vou pensar no caso de vocês. Maravilhosa mesmo, né, Júlia? Falar nada. Professor. Oi, Karine. Eu concordo. Porque, assim, a sua aula, ela, de todas, ela é a mais participativa, assim, de todas. A gente está sempre fazendo várias coisas, fórum todo dia. Então, assim, eu acho que podia dar essa força pra gente, né? Concordo. Nós podemos, então, ficar a primeira nota, o fórum, a segunda, o seminário, e a terceira? As atividades. Ou nós fazemos um resumo do seminário de 300 a 500 palavras. Um resuminho. Não vai dar nenhuma folha. Do tema do seminário. Aí faz o grupo. Aí seria o seminário, a gente tem o grupo, até então a gente só ia apresentar. E agora a gente escreve, faz um resumo em grupo mesmo, entrega, seria isso? Do nosso tema? Apresenta o seminário e o resumo do tema de 300 a 500 palavras. Vai dar meia folha só. Tá bem, tá ótimo, professor. Obrigadão. Então, aí fica o fórum com as atividades, a primeira nota, a segunda o seminário, a terceira esse resumo. Pode ser? Perfeito, professor, perfeito. Tranquilo. Então, eu vou mandar um modelo para vocês do resuminho, tá? Que eu já tenho até pronto aqui. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Está aberta a inscrição de um congresso em Coimbra. Tem vários grupos de trabalho, tem mais de 50 grupos de trabalho que dá para vocês escreverem. É um resumo também de 300 a 500 palavras. Eu vou mandar o link para vocês darem uma olhada. É gratuito, então uma publicação internacional é muito importante, né? Deem uma espiadinha lá depois, vou mandar para vocês no grupo e já mando um modelo também de como que vai ser das apresentações do seminário, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus, respondam o fórum e não deixe acumular as atividades aí, senão a gente fica maluco depois no final. Até amanhã e a gente vai se falando. Até mais.